Normalmente, quando temos uma palestra, nós vivemos o tema da palestra, principalmente naquele dia, né? Então, hoje o tema é a paz de Cristo. Eu levei 3 horas para chegar aqui, quando normalmente deveria vir 1 hora e 40 minutos. Exatamente às 3 horas da estrada. Muitos acidentes, muitas complicações. E nós vamos entender por que tudo isso. Quando, em alguns momentos, Jesus falou sobre a paz, e muita gente hoje fala assim: a paz de Cristo, irmão, a paz de Cristo, irmão. Mas que paz de Cristo é essa? Como é que nós enxergamos o que é a paz de Cristo? Onde está a paz de Cristo? Como nós conquistamos a paz que Cristo nos ensinou, nos direcionou? Na última ceia de Jesus Cristo, ele falou: eu vos deixo a minha paz, não a paz como o mundo, mas a paz que eu vou deixar. Não é uma paz mundana. E naquele momento, eles não entenderam. 2000 e poucos anos depois, muita gente ainda não entendeu. Que paz é essa? Nós temos uma promessa que ele ia deixar a paz dele. Em diversos momentos ele explicou e deu exemplo que quando ele foi para o sacrifício, quando ele foi crucificado, em diversos momentos houve tentativas de obstrução naquilo que ia acontecer. Eles sabiam o que ia acontecer. Os apóstolos tentaram evitar, tentaram segurar o soldado, uns avisaram ele antes: ó, é perigoso ficar aqui. Ele sabia que estava chegando lá e que as coisas precisavam acontecer para que ficasse realmente o exemplo de Judas, o discípulo que o traiu. E a tentativa de mudar algo que não poderia ser mudado. O momento em que ele foi a ser crucificado, a humilhação, a dor. E no final de todo esse ciclo, depois de ser pregado na cruz, de ser machucado, ele ainda olhou e falou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que está fazendo. É aí que está o ensinamento. Exatamente nesse momento é que ele deixa um grande exemplo dele, da paz que ele está deixando. Porque apesar de tudo isso estar acontecendo com ele, ele estava em paz. Por quê? Porque ele conhecia o propósito dele. Ele conhecia as pessoas com quem ele estava lidando. Aqueles que aparentemente eram donos da lei, os reis, os poderosos, o imperador, os sábios da igreja, os donos da lei de Moisés, eram seres, mas muito pequeno, perante a magnitude, a sabedoria, a inteligência e a evolução espiritual daquele que estava sendo subestimado. E
assim, ele se manteve tranquilo, porque ele conhecia o propósito dele. Ele conhecia a limitação dos outros. Ele conhecia a ignorância do outro. Então, foi exatamente isso que ele quis mostrar para nós. Não importa o que você está passando. Não importa o que estão fazendo com você. Você precisa entender por que aquilo está acontecendo. Por que você está passando por aquilo? Não é o outro que está fazendo com você. É você que está permitindo que o outro tire a sua paz. Se alguém mente sobre você, quem está mentindo? É você ou é o outro? Então por que você fica revoltado? Por que você fica desequilibrado? Muitas vezes nós estamos passando por um processo de aprendizado. E no momento de conhecimento nosso, o momento da nossa evolução perante a todo o universo, seres ainda inferiores que nós somos, nós queremos colocar a culpa em alguém. Nós não merecemos sofrer. Sempre alguém é culpado. E sempre nós estamos em desequilíbrio. E aí nós perdemos a nossa paz. Nós tomamos atitudes erradas, mentimos, enganamos e acreditamos que nada vai nos acontecer. Fazemos coisas erradas, no escuro, sozinhos, acreditando que estamos sozinhos, acreditando que nada vai nos ver, vai nos ouvir. Eu sempre digo que você tem que entender o seguinte: quando você faz algo, você tem que entender se você tem dinheiro para pagar uma conta. Você vai a um restaurante para você comer, você tem que entender se você vai pagar a conta, senão você não pode pedir aquilo que você gostaria de comer. E na vida é a mesma coisa. Se você faz algo errado, algo que você não deveria fazer, a conta também vem. Do mesmo jeito que o garçom chega essa conta, o universo vai trazer uma conta para você. E da mesma forma que você vai ficar assustado com a conta no restaurante, ou nem ter condições de pagar, ou vai pagar com um cartão de crédito e depois vai correr atrás do dinheiro para pagar no dia do mesmo cartão de crédito, na vida emocional, na vida do dia a dia, acontece do mesmo jeito. A conta vai vir, só que não tem cartão de crédito. Não dá para dar um cheque para ela. E sabe qual o momento que a conta vem? Quando você não tem condição de pagar. Por quê? Porque ela vai vir pela conta. E aí você vai perder sua paz, vai perder seu equilíbrio. E quem é o culpado? Alguém. Você não. Quando foi que Jesus culpou quem quer que seja por qualquer coisa que estava acontecendo na sua vida? Lembra da menção quando as pessoas tentavam tirar a paz dele de qualquer jeito? De todas as maneiras. Senhor, vendo essa moeda aqui, devemos pagar imposto. E os guardas, todo mundo ali, só esperando, né? Aí o que ele fez? Ele pegou a moeda, deu a moeda e falou assim: quem é esse cara aqui?
Isso é do mundo, isso é dele. Então, dai a César o que é de César. É o Criador, aquilo que é do Criador. Então, isso chama-se discernimento, autoconhecimento, controle emocional. Na primeira topada, a gente já perde o controle emocional. No primeiro cara que fecha a gente na rua, então, a nossa irritabilidade, a nossa ansiedade, os nossos costumes é que tiram a nossa paz. Jesus quer dizer o quê? Que a paz não está lá fora. Aonde é que está a paz? Aqui dentro. Certo? Se você se incomoda com alguém que falou, que fez qualquer coisa que você não concorda, provavelmente aquela pessoa vai estar dormindo e você vai estar com insônia. Por quê? Porque você trouxe um problema que não era teu, um desequilíbrio que não era seu, uma mentira que não era sua, e ele sonhou. Há algum tempo eu aprendi uma regra. Fazer caridade é uma coisa, trazer o problema dos outros para dentro da sua casa é outra. Cada um com os seus problemas. Se você está com um problema, pode ter certeza absoluta de duas coisas. Uma, você merece. Duas, você causou esse problema em algum lugar. Nenhuma flor nasce sem ser plantada. Vocês já viram alguma fruta surgir do nada? Pareceu uma fruta? Como é que a gente faz? Você não tem que plantar? Assim é todas as ações e as reações. Então, quando nós nos desequilibramos, isso é a reação de uma ação anterior. Perder a paz não é uma ação, é uma reação. Então, nós precisamos entender que a paz do Cristo é um estado de consciência, é um estado de autoconhecimento, é um estado de vibração. É muito simples nós medirmos isso no nosso dia a dia. Muito simples. Se você estiver normal. Nem está triste, nem está alegre, nem está com problema, nem está normal. Dia como o outro você está tranquilo. E acontece algo de repente. Ou você entra num ambiente pesado, um ambiente que as pessoas estão gritando, conversando, discutindo. Como é que você se sente? Para onde você começa a caminhar? Para onde a tua emoção começa a ir? E se você está do mesmo jeito, você entra num ambiente harmonizado, uma música calma, uma oração, uma meditação, natureza, pássaros voando, você frente ao mar, as ondas batendo. Dá para ficar nervoso nas suas conversas? Já viu alguém nervoso chegando na frente do mar assim, olhando o mar maravilhoso, o sol nascendo? Então entenda que isso reflete, a paz ela é refletida pelas nossas atitudes anteriores.
E eu estava fazendo uma avaliação histórica interessante. Quando Jesus falou isso, eu falei mais ou menos 2 anos atrás, que eu estava na ceia, aproximadamente há 1000 anos atrás, era uma outra era, né? 1000 anos depois de Jesus. A paz, naquele 1000 anos depois de Jesus, ela tinha melhorado, ou seja, o povo estava mais em paz, ou ela tinha piorado, o povo estava com menos paz? O que vocês acham? Mais ou menos. Não adianta ficar em cima do muro. Depois eu conto a história para vocês. Em cima do muro já é o inferno, tá? Tem que escolher um lado. Era menos. Ou seja, lá no tempo de Jesus existiam paz, um percentual do povo. 1000 anos depois, piorou. Há uns 100 anos atrás, comparado com os últimos 1000 anos que aumentou em relação a hoje, a paz melhorou, deu uma acalmada, ou o pessoal ficou ainda mais desequilibrado, mais impaciente, ou seja, sem paz. O pessoal estava sem paz, estava mais atribulado, mais nervoso. Piorou. Porque você tinha uma época complexa, essa época dos seus dificuldades, né? Então você tinha um cara batendo, mandando, o tempo todo, fazer isso, fazer aquilo, e o povo submisso. Bom, há 100 anos atrás. E hoje? Como é que nós estamos hoje? Depois de 2000 anos. Está todo mundo em paz? Todo mundo tranquilo? Está melhor ou está pior? Mas só pior esse negócio? Só pior. Por que piora? Por que piora? Por que nós não aprendemos com o cara 2000 anos atrás? Ele ensinou. Ele falou, calma, respira, isso não é teu. Mas eu vi o cara falando assim, brincou com a vizinha, porque essa sogra, porque não... Deixa a vida dos outros. Esquece a vida dos outros. Cada um com os seus problemas. Você não consegue carregar o seu problema. Você não consegue resolver a sua vida. Você quer se envolver na vida dos outros. E você quer ter paz. Se você sozinho já é um poço de complicação, imagine você preocupado, amarrado, agarrado à vida de um monte de gente. O cara toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para se manter acordado durante todo o dia, remédio para memória, remédio para se acalmar. E ainda continua arrumando complicação. Minha vida não dá certo, as coisas não correm bem para mim, porque meu marido não me entende, porque minha mulher não me aceita. Meu patrão é muito complicado, cara chato pra caramba. Será que o problema é o mundo? Porque tem pessoas que ela entende que ela é a pessoa certa. O mundo é que está errado. O mundo está errado. Ela é a pessoa certa. Para qualquer assunto, para qualquer situação. Aí às vezes tu olha para a pessoa assim, a pessoa fala assim, cara, o que esse cara estudou? O que esse cara fez na vida? Como é que está a vida dele? O que ele conquistou na vida? Quantos amigos ele tem? Ainda está falando tanta bobagem dessa.
Então as pessoas estão tão preocupadas em estar certas, em ter a opinião dela validada, que ela não se preocupa em manter-se totalmente desequilibrada, não ter paz de espírito, não ter paz interior, que é a paz do Cristo. Não me interessa, uma guerrilha lá fora, estão se matando lá fora, não é problema meu. Se eu puder fazer algo para ajudar, eu devo fazer. Mas eu me envolver em problema que vai trazer problema para mim, é vício. São coisas diferentes. Então, vamos pegar algumas situações. Estresse. Hoje todo mundo fala, estou estressado. O que aconteceu hoje? Hoje estou estressado. Por que todo mundo está estressado? Por que as pessoas estão estressadas? Porque as pessoas não respiram mais. As pessoas não sabem respirar. Não, porque falar o tempo todo. Não. Uma palavra atrás da outra. Deixa os pulmões trabalhar. Ouça a pessoa, olha nos olhos. Não, ninguém mais escuta. A pessoa, ela se estressa porque ela quer responder, ela quer se defender, ela quer proclamar que ela está certa, que ela sabe o que ela está falando e que todo mundo. Então, essa pessoa vai ser uma eterna pessoa infeliz, uma pessoa que não vai construir a paz da vida. Porque tem alguns jargões, né? Só ajuda muito. O que você prefere? Estar certo ou ser feliz? Para decidir. Muitas vezes você está certo de manter o silêncio. Sabe por quê? Porque a verdade ela aparece naturalmente. Naturalmente é comprovado ali na frente que você estava certo. E aí aquele que proclamou todo aquele tumulto para justificar a opinião dele, porque hoje está assim. Você hoje ouve determinadas situações, o cara está passando necessidade, está desempregado, não consegue fazer compra, mas ele tem uma opinião política dele que ele não vai mudar, porque é a opinião dele. Não importa o que está acontecendo com ele, importa que a opinião dele tem que ser aquela. E é por isso que essas pessoas estão sofrendo. É por isso que em países como está acontecendo no Brasil hoje, como acontece na Venezuela, a Cuba há muito tempo, esses países que têm políticas dessa natureza, são políticas onde tem pessoas, infelizmente, ignorantes no sentido de não ter o conhecimento adequado, até por política de educação muito pobre. Por que não se ensina autoconhecimento nas escolas? Por que não se ensina empreendedorismo? Porque não querem que você tenha conhecimento, não querem que você seja empreendedor. Não querem. Você tem que ser dependente. Por isso que a maioria dessas pessoas não tem paz. E aí, você tem um processo de comando que já vem lá desde Jesus mesmo, na época de Jesus Cristo, né? Os romanos comandavam, até o
certo jeito, e a pessoa puxa isso para ela. E aí ela faz o que? Ela vende, e é vendido material. Então você passa o quê? Você fica ansioso. Por que você fica ansioso? O que lhe causa ansiedade e depressão? Porque você quer coisas que você nunca vai ter. Você quer, por exemplo, ter o corpo que você nunca vai ter. Não, você quer. E aí você sofre. Você fica ansioso porque você quer entrar na academia para melhorar seu corpo e não para ter saúde. Aí você entra. Você quer um resultado em 2 meses, que está malhado, bonitão. E não vai estar. Talvez você vai ficar lá 2 anos e não vai conseguir. Porque existe um processo, existe uma série de situações que você possa estar como algumas figuras que aparecem aí na mídia. Então, por causa de um modelo, olha quantas pessoas sofrem e querem ficar igual aquele modelo. E isso faz com que você não tenha paz. Porque você está olhando para onde? Você está olhando para o externo. Você não está olhando para o interno. Você poderia estar bem de saúde, está com a sua saúde boa, seu emprego está legalzinho, está conseguindo aí defender o arroz com feijão, pagar o aluguel, pagar a taxa da casa, né? Colocar a gasolina no carrinho, está dando para defender. Para que tu tem que ficar preocupado com a vida dos outros? Que o cara comprou um carro melhor, porque você quer uma casa melhor, porque você quer não sei o quê, porque você quer um corpo melhor. Aí você começa a se desequilibrar. Então a mesma pessoa, ela pode estar muito bem, pode estar em paz, ou ela pode estar desequilibrada. Depende de quê? Da atitude dela. Depende das atitudes. Tem aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm. E toda pessoa grata, toda pessoa que gera uma condição de agradecimento pelo pouco que tem, mas o suficiente que tem, ela gera prosperidade. Ela gera paz, sabe por quê? Porque ela não anseia algo que está muito distante. A pessoa não, ela vive o hoje. Tem pessoas que só vivem o amanhã. Não, mas amanhã eu vou fazer isso, mas amanhã eu vou fazer aquilo, aí amanhã eu vou fazer aquilo. E não vive o dia de hoje. Não agradece pelo dia de hoje. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas olha o tamanho do problema. A paz só está piorando. E vai piorar mais ainda. Nos próximos, daqui a 10 anos, olha o absurdo. Olha o absurdo. Eu vou dar só 3 itens que estressam muita gente. 3 remédios. Tem 3 remédios que é para a mesma finalidade, que estão sendo consumidos absurdamente no mundo. Ozempic, Saxenda e Mounjaro. Alguém já ouviu falar nisso? Não sabe o que é isso? Ozempic. Seria para diabetes, mas o pessoal está usando para perder peso. Vai emagrecimento. Hoje é um dos remédios mais consumidos do mundo. Em 2035, eu fiz uma projeção. O valor do mercado, eu tenho até o valor, eu tenho até onde eu anotei aqui. O valor, vou te dar. Só desse remédio, o valor é maior do que o PIB de muitos países. Para ver o tamanho do absurdo do que vai. 10 anos. Bom, se os caras estão fazendo essa projeção,
significa que o consumo está aumentando. Se está aumentando, mais pessoas estão e ficarão preocupadas com a obesidade. Por quê? Porque o alimento está cada vez mais contaminado. Porque as pessoas estão cada vez mais com dietas erradas. Então, e as pessoas querem se preocupar com o corpo. Então, eu estou dando somente um item da ansiedade que tira a tua paz. Só um item. Agora nós temos um fator novo, muito novo, para nós, né? Que são as IAs, as inteligências artificiais. Daqui a 10 anos, vai ser muito normal, extremamente normal, ter alguns robôs aqui com a gente como se fosse ser humano. Daqui a 10 anos, que hoje já existe, tá? Hoje já tem, final do ano, todo ano tem algumas feiras na China durante o ano, mas acho que outubro, novembro, é uma feira bastante bem famosa lá. Eu vou até lá para fazer a questão da construção civil, porque já tem muitos equipamentos robotizados em forma humana para serviço repetitivo, como na indústria automobilística já tem há muitos anos. Mas agora ele está substituindo o homem. O cara para fazer assentamento de tijolos, então o robô que assenta tijolo. Eu pergunto para vocês, com essa revolução, cozinheiros, robô cozinheiro, robô babá, robô segurança, robô motorista, melhor, não vai ter motorista, né? A inteligência artificial já está dirigindo, está subindo o carro e os aeromóveis ainda. Então, vamos lá. Quem é que está perdendo emprego? É o cara de classe média para classe média alta ou o cara que está naquela posição mais baixa? É o operário. E o que esse cidadão está fazendo? Em países como Brasil, Rússia, Índia, muitos países da África, nós estamos falando aí, gente, bem por baixo, de 2 bilhões de pessoas. Bem por baixo. Só para a gente ter um número. Pode até dobrar isso aí. Porque tem muito idoso que não está trabalhando mais. Tem muita gente que já está na linha da aposentadoria. Tem que ir tirando, né? Projeta a paz se as pessoas não tiverem o quê? Conhecimento. Se você não entender esse processo, se os governos, os líderes não gerar uma política de inclusão nesse momento de transição que já está acontecendo, tá? Com as inteligências artificiais, vai haver um caos nesses países. Porque como é que você vai ensinar inteligência artificial para a maioria das pessoas, se tem muitas pessoas que têm um determinado nível educacional que ainda nem sabem o que é inteligência artificial? Então, sempre quando há uma revolução dessa, nós temos um problema hoje. Hoje já temos um problema de mão de obra no mundo. Para essa atividade, você vai procurar uma empregada doméstica que você não acha. Os pedreiros, por exemplo, lá onde vai em Itapema, não tem, não existe. Mestre de obra ganha mais que engenheiro. Então o que vai acontecer? Sistematizar, robotizar. E essas pessoas? Então a tendência é aquela que eu trouxe a linha histórica de 2000 anos atrás. A paz ela só vai aumentar,
só vai piorar. O nível de calmantes, de remédio, insônia, vem aumentando o consumo assustadoramente nos últimos 5 anos. O gráfico, um gráfico assim, um gráfico assim. Levantem no Google, pesquisem no Google, como está crescendo o índice de suicídio entre pessoas da idade de 12 a 30 anos. Pesquisem no Google, nos últimos 5 anos, para vocês verem o quanto essa curva passa. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela é tanta comparação hoje, que a pessoa fala assim, eu não sou para nada, não sou nada, então, porque é muito vazio. A pessoa está se tornando uma pessoa vazia, a pessoa não tem diálogo, não sabe conversar, as pessoas estão extremamente carentes. E o que Jesus fazia naquela época? Quando alguém chegava próximo dele, ele não abraçava as pessoas, ele segurava na mão de alguns, abraçava outros. Hoje as pessoas têm até vergonha de fazer isso, as pessoas não sabem. A gente estava até batendo um papo sobre o tema no começo aqui, falando exatamente sobre isso aí, a questão de falta de conexão das pessoas com o seu propósito maior, assim como Jesus dava essa conexão. O abraço é uma conexão, né? E o que dava paz para ele diante do que foi feito com ele, do seu sofrimento? Era o seu propósito maior, a conexão que ele tinha com o seu propósito maior, a oportunidade que as pessoas têm de se conectar com algo mais. Enquanto as pessoas não se conectarem, elas vão estar sofrendo diante de toda a eternidade, não é? Ninguém quer se comprometer. O autoconhecimento, o conhecimento como um todo, ele dá trabalho. Você tem que estudar, você tem que frequentar uma escola, frequentar um grupo de estudos, você tem que ter horário, porque todo grupo de estudo tem horário, toda escola tem horário, e você não quer isso. Você não quer isso. Se eu marcar uma festa aqui para o sábado e fizer convite para todos que já passaram por aqui que nós conhecemos, vai vir umas 200 pessoas. Se eu fizer o mesmo convite para um dia de autoconhecimento aqui, vai vir 10%, 20 pessoas. Por quê? Porque o ser humano já não quer mais. Ninguém quer se sacrificar. Todas as quintas-feiras, eu e mais algumas pessoas, como o Luciano, nós rodamos, nós ficamos 2 horas no mínimo na estrada, para estarmos aqui. Toda semana. Toda semana. Pergunto para vocês, materialmente eu precisaria estar aqui? Zero, não precisaria estar aqui. Por que eu estou aqui? Porque nós levantamos esse local, porque nós estamos fazendo essas palestras, nós estamos explicando isso para vocês. Por que nós temos curso de autoconhecimento? Que é o nosso propósito, despertar pessoas. Na vida eu aprendi uma coisa, eu não dou mais nada para ninguém, a não ser conhecimento. Oportunidade, eu oportunizo coisa para as pessoas. Você quer dinheiro? Eu te dou, vem para cá. Tem um roçado para fazer aqui, tem serviço aqui demais. E aí, nós damos o dinheiro, a gente faz uma troca. Mas ninguém quer troca, ninguém quer sacrificar, todo mundo quer de graça. E aí a pessoa reclama que não tem mais. Então, pessoal, observe que o problema é fácil de resolver.
Não é difícil. Regras. Respire. Não se envolva na vida dos outros, a salvo se for para você dar um abraço, dar um apoio moral, mas não se envolver na vida dos outros. Okay? Comece a acalmar sua mente, diminua a quantidade nas mídias, isso prejudica o cérebro. O cérebro ele precisa ser pontual, ele precisa de concentração para você poder fazer as coisas corretamente. Então, por que tiram essa concentração? Justamente para você não pensar. Se você não pensa, você entra na rotina e está tudo certo. Então, nós fomos programados para não pensar e nós temos que quebrar esse paradigma. Para isso, você pode fazer o quê? Meditar. Meditar não precisa fazer igual, então agora você indiano, não ser mais cristão. Jesus foi o cara que mais meditou que eu conheço, mais que Buda. Jesus falava que ele estava quietinho no campo dele, lá, sentado, olhando para nada, né? Pensando. Estava fazendo o quê? Se levando, mentalizando, acalmando a mente, entendendo tudo. Então você tem que parar, você tem que dar um tempo para você. Você tem tempo para tudo. Eu sempre brinco com as pessoas, falo o seguinte, se você diz, eu não tenho tempo, tem sim, pega teu celular, abre lá no tempo de uso dele, quanto tempo você passa no WhatsApp, quanto tempo você passa no YouTube, quanto tempo você passa no Instagram. Fala o seguinte, tira só 10% desse tempo e medita. Você vai ver como é que sua vida vai mudar. Não estou pedindo para parar de olhar em mim, não, estou falando, tira 10, só 10% do tempo diário. E senta e medita. Porque você vai perceber uma coisa da vida da vida. Eu estou falando isso para vocês porque eu faço isso. A minha vida, vocês não têm noção da quantidade de problemas que eu resolvo diariamente. Vocês não fazem ideia. E eu estou tentando pagar uma palestra para vocês. Eu saí de uma reunião lá na Praia Brava, estava numa outra reunião lá em Itapema, fui para a Praia Brava, saí uma reunião lá bem complexa, um assunto muito grave, resolvemos tudo que tinha que resolver, peguei a estrada, levei 3 horas para chegar aqui e estou falando para vocês. Sou melhor do que vocês? Longe disso. Longe disso. Aí muita gente olha para a minha vida e fala assim, cara, você é um cara de sorte. Você tem sorte. Tem que ter uma sorte maravilhosa. Sorte é a palavra que o vagabundo aprendeu a usar para a incompetência que ele tem. Então ele usa a palavra sorte. Por quê? Porque eu estudo desde 6 anos, eu trabalho desde os 14. Nunca parei de estudar na minha vida, procuro estar sempre fazendo alguma coisa em prol dos outros, faço a minha meditação, busco conhecimento cada vez mais, muito conhecimento. Por quê? Porque eu quero ter paz. Não me meto na vida de ninguém, ninguém vai me falar de mal da vida de ninguém. Ajudo quem eu puder ajudar, cada um do seu poder. Então, assim, não é algo caixotinho fechado. Faça isso e você vai ser feliz. Não, faça isso e você vai melhorar bastante a sua vida. Bastante. Se você buscar esse conhecimento, buscar respirar, meditar, evitar falar de assuntos que não vai trazer nada na sua vida, não vai melhorar nada na sua vida, não vai acrescentar um centavo na sua conta, não vai vir um pix para você. Então, para que você vai ficar se envolvendo nesse assunto? Não perca esse tempo. Perca esse tempo com coisas úteis, coisas que vai te promover materialmente, espiritualmente e emocionalmente. Se for te agregar uma dessas 3 coisas, faça. Se não for, lixo, esquece. Uma ótima noite a todos.